Olá, queridos, está no ar mais um Conversa Pública. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, sempre aqui através da Rede Boas Novas de televisão, nos seus canais abertos e também pelas nossas mídias sociais. É sempre um prazer ter você conosco e receber de você também as suas orientações, as suas solicitações de temas para que a gente possa trazer aqui e compartilhar e assim trabalhar e melhorar a nossa qualidade de vida. Hoje a gente vai falar mais uma vez de um tema importantíssimo. O mês de julho ele é focado na conscientização sobre o câncer nos ossos e a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear chama atenção para os sintomas e a importância do diagnóstico precoce para um tratamento mais eficaz e assertivo. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a gente tem a informação de que são esperados 704 mil casos novos de câncer para o triênio 23-25, ou seja, nos próximos 2 anos, E é preciso a gente estar alerta, é preciso redobrar a atenção, especialmente em adultos. É o que a gente tem tido de orientação. E para falar sobre esse tema, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio hoje o Dr. Diego Pianta, ele que é médico nuclear e é também primeiro secretário da Comissão Científica da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Dr. Diego, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui conosco hoje. Boa tarde, é um prazer conversar contigo, Celeste, com todos os ouvintes e difundir o assunto que realmente é extremamente importante. Então é muito prazeroso poder conversar com todo mundo. Porque a gente fica falando, câncer, na verdade, é um tema que super recorrente. A gente tem falado muitas vezes sobre câncer, mas a grande maioria das vezes acaba focado no câncer de mama, no câncer de próstata, aqueles cânceres que são os mais, digamos assim, de maior ocorrência nas pessoas, E a gente deixa de lado alguns que eles são tão importantes quanto, mas que há necessidade da gente falar. Por que que a gente tem que redobrar a atenção com o câncer ósseo, doutor? Então, a gente, como foi bem dito, ele não é realmente o câncer mais prevalente, não é o mais comum. A gente tem outros casos, próstata, mama, intestino, que são muito mais comuns, que ocorrem muito mais frequência na população, mas o câncer ósseo, ele realmente precisa de uma atenção, porque a gente, chegando no momento certo, a gente consegue ter o melhor resultado do tratamento, preservar o mais possível daquilo que seja capaz de uma cirurgia, de uma quimioterapia, para que o paciente, então, tenha a cura, que o nosso objetivo principal sempre é tentar falar em cura, então falou em cura, para que essa cura seja o menos mórbida possível, ou seja, com a cirurgia menor possível, que o paciente sofra menos, então com menos dor, com menos complicações. Então, por isso que a gente tem que falar em câncer ósseo. Apesar de não ser o mais comum, ele precisa de atenção nesse sentido também. Quando a gente fala de câncer de osso e tumor de osso, são a mesma coisa? Tumor, por definição, é tudo aquilo que cresce onde não deveria crescer. Então, assim, a gente pode ter um tumor benigno e um tumor maligno. Os tumores malignos, eles são cânceres. Essa é a definição clássica da diferença de tumor, e aí pode ser benigno ou maligno, para o câncer. O câncer sempre é maligno. O tumor ósseo, ele pode ser dividido, então, em tumores benignos, então, um osteoma osteoide, um encondroma, um osteocondroma, esses são os mais comuns de câncer, de tumores ósseos benignos, que são achados normalmente incidentais, mas que algumas vezes podem incomodar, podem dar algum tipo de desconforto, mas que a gente não precisa se desesperar, porque eles não têm grandes complicações. E, por outro lado, surgem os tumores ósseos malignos, os cânceres de osso. E a gente tem o osteosarcoma, o sarcoma de Ewing, o condrosarcoma, que quando a gente vê a palavra sarcoma, ele já remete a alguma coisa muito ruim, assim, ele já não é legal de ter. E aí esses aí são os que a gente precisa ter maior atenção no diagnóstico e no tratamento.
E claro, a gente tem o tumor ósseo primário e benigno e maligno, câncer, e a gente tem os tumores ósseos secundários, os cânceres secundários, que é quando a gente tem uma metástase de um outro câncer, e aí que quando ele espalha para o osso. Então essa é a nossa grande diferença. São os 3 pontos que a gente precisa ter em mente de tumor ósseo. Uhum. Portanto, quando ele começa no osso é o que se chama do primário e quando ele vem a partir de um outro câncer, de um outro local, é o que se entende como o tumor secundário, né? Exatamente. É possível a gente entender ou identificar o que causa o câncer? O Então, câncer ósseo? o câncer ósseo, né, propriamente do osso primário, é uma desregulação de algumas células do osso, e aí a gente tem que desmistificar o osso. O osso não é uma estrutura morta, como muita gente talvez pense que é uma estrutura dura de cálcio que está lá, cresceu e não tem mais função, não tem mais atividade celular. O osso está sempre se remodelando, ele está sempre perdendo um pouquinho e reconstruindo um pouquinho. Então, por isso que a gente tem uma atividade celular, ela está acontecendo, assim como acontece na pele, no intestino, ele está sempre em funcionamento. E aí, quando algum grupo de células, seja de células da própria, do trabeculado ósseo, da parte dura do osso, ou algum grupo de células das cartilagens, quando um grupo de células ele se desorienta, ele perde o controle, aí ele pode surgir um tumor ósseo, seja benigno ou seja maligno, dependendo do tipo de descompasso que surge. Então, a gente tem o surgimento é uma perda de controle do crescimento ósseo, do crescimento celular dessas células de dentro do osso. Queridos, eu lembro que a gente está aqui conversando com o Dr. Diego Pianta, ele que é médico nuclear, né? Porque o corpo médico ele tem sinalizado para a gente, através de instituições relevantes, de que é muito importante a gente ter atenção para a questão do câncer de osso, câncer nos ossos, né? Há uma sinalização do INCA do crescimento do número de cânceres aí num curto prazo, e aí a gente está trazendo aqui informação relevante para você através do Dr. Diego Pianta, desculpe, doutor. Como detectar? Quais são os primeiros sinais que vão chamar a atenção para esse problema? A gente sabe, o senhor já deu destaque aqui, que a identificação, quanto mais cedo, mais possibilidade de cura. É super importante essa detecção cedo. Como identificar? Quais são os sinais de um câncer ósseo, doutor? Então, claro que tudo depende do tipo de câncer ósseo e da localização desse câncer ósseo. Mas o que a gente precisa prestar muita atenção. Quando surge alguma lesão, uma bola, uma nodularidade, algum volume que tenha surgido em alguma parte do corpo, como na coxa, no braço, perto do ombro, nas costas, que a gente nunca teve. Quando surge alguma coisa, falando em ósseo, quando surge perto de alguma estrutura óssea, quando surge alguma coisa que não é o normal, a gente tem que prestar atenção. Não é normal, tem que ir atrás. Outra situação, dor. O paciente que tem dor, a gente sabe que não é normal ter dor. Se tem dor, tem alguma coisa que está errada no corpo. Começou a ter dor, é um sinal. Exatamente. Pode não ter nada do ponto de vista externo, a gente não perceber nenhum nódulo, nada diferente, mas tem aquele paciente que começa com dor. Ele começa com dor de noite, ou é uma dor que talvez não alivie com alguma medicação comum de analgesia. É uma dor que não se explica porque o paciente não teve um trauma, ele não caiu, ele não bateu no futebol, mas ele começa com uma dor que está incomodando. As crianças também, a gente tem aquela muito comum, a dor de crescimento ósseo. E isso, a gente, por favor, não precisa assustar os pais. Dor de crescimento ósseo é muito comum, mas é uma dor que ela é limitada, ela se resolve em algum tempo e ela costuma ser simétrica, um pouco mais do que do outro, mas ela não costuma ser muito forte de um lado e não existir de outro lado, porque a gente cresce basicamente de forma simétrica. Então, aquela criança que está reclamando de uma dor muito forte numa das pernas, e aí vai na escola, conversou, não, ele não caiu, não se machucou na escola, não teve nada. Bom, então talvez mereça uma avaliação mais avançada para a gente conseguir identificar alguma alteração. Então, os sintomas são basicamente dor e algum volume que cresça além do normal. E também, dependendo da localização, se for uma lesão no ombro, uma lesão na perna,
aquele paciente pode ter uma dificuldade de mobilidade. Então, se é uma lesão no ombro, às vezes não consegue levantar o braço. Se é uma lesão na perna, tem dificuldade em caminhar. Então, esses pontos que vão saindo da rotina, vão saindo do normal, merecem Uhum. atenção. A gente vê cada vez mais assim, e muitas vezes a gente acaba falando dessa forma quando vai falar de doenças, sobre essa importância da gente ter atenção para os sinais, né? Alguma coisa estranha, procura um especialista, vai lá, vê o que está acontecendo. É melhor a gente saber que não tem nada do que a gente deixar progredir e depois ter um problema maior, né? A gente tem que começar a entender que essa história de que quem procura acha não pode valer para as questões de doença, não é mesmo? É melhor a gente achar logo e cuidar. Exatamente. Não, é aquela questão muito comum. A gente tem que se conhecer, a gente tem que saber o que a gente já tem. Ah, eu tenho uma pintinha que me acompanha há 10 anos e ela nunca mexeu nada. Bom, aquilo ali está ali parado, não deve ser nada. Mas eu tenho uma pintinha ou uma protuberância que surgiu no mês passado e começou e está crescendo, está me incomodando. Bom, isso não é normal. Isso está diferente do que eu sempre fui. Então, vamos atrás disso. E essa coisa do quem procura acha é importante porque quem procura realmente acha. E achar cedo é fundamental. Porque quanto mais cedo a gente acha o que é perigoso, o que é maligno ou aquilo que não faz bem, melhora a nossa chance de tratamento e de cura. Perfeito. Vocês, né, da classe médica, têm aí chamado a atenção para a importância do câncer nos ossos, a ponto de se estar sinalizando o mês de julho, né, como um mês para chamar a atenção desse tipo de câncer. Qual é a prevalência? Existe uma prevalência, crianças, jovens, adultos, idosos, que são acometidos por esse tipo de câncer ou por algum tipo específico? Como é que é essa ocorrência, doutor? A prevalência ela vai de todas as idades, mas assim, o sarcoma de Ewing, por exemplo, ele atinge mais criança jovem, outros tipos atingem mais adultos jovens, um pouco mais idosos ou um pouco mais vivenciados. Então, a gente tem, cada tipo de tumor tem uma população específica que merece atenção. E aí o diagnóstico não vai ser, então, se é jovem, não é o tipo X, se é mais idoso, não pode ser o tipo Y. Não, tudo pode. A gente tem as maiores prevalências, as maiores incidências, mas o diagnóstico exige, então, a conversa com um especialista, os exames de imagem, eventualmente vai ter que fazer uma biópsia, então tirar um pedacinho, mandar para o laboratório para ver do que está se falando, qual é a necessidade de um tratamento mais aprofundado, mais avançado. Então, tudo isso passa, primeiro ponto, conversar e ver o que está acontecendo. A partir dali, a gente vai guiando o diagnóstico. O senhor já até respondeu, mas essa era uma pergunta que a gente tinha aqui, porque ela é recorrente. Quais são os exames, né, que permitem a identificação segura de câncer nos ossos? Então, são os exames de imagem? São basicamente exames de imagem. Então, a gente passou do exame físico, teve uma suspeição de alguma lesão óssea, primeiro exame de imagem. O raio-x, que é aquele mais comum, muito acessível, ele fornece muitas informações e fornece muitas vezes muitas informações suficientemente adequadas para que se feche um diagnóstico de uma lesão benigna ou uma lesão que precise ser investigada mais aprofundadamente. Passou do raio-x, os próximos exames são tomografia computadorizada, que é aquele que o paciente entra do tubo, é rapidinho, faz o exame de imagem. A ressonância magnética, que é aquele exame que demora um pouquinho mais, quem já fez sabe que faz bastante barulho, é um pouco desconfortável eventualmente, mas que traz outras informações muito importantes e permitem cada vez mais um diagnóstico mais detalhado e mais aprofundado do que está acontecendo. E a cintilografia óssea, que é um exame que a gente não é tão disponível como uma tomografia, mas é um exame que tem a capacidade de mostrar, através de algumas técnicas, se esse tumor ósseo ele tem mais chance de ser benigno, se ele tem mais chance de ser maligno, baseado no comportamento de como é o material que a gente está injetando no paciente. Então, em resumo, exame de imagem. É isso que a gente precisa para fazer um diagnóstico, uma suspeição correta. E aí a gente vai seguindo na linha de diagnóstico. Quando tem uma suspeita de um diagnóstico muito forte, que precise realmente, vamos ter que operar, vamos ter que tratar,
vai para a cirurgia ou vai para a quimioterapia, muitas vezes tem que fazer uma biópsia. Biópsia é uma agulha que entra ali no osso, tira um pedacinho e manda para o laboratório. E esse é o exame que mostra realmente, é uma doença maligna do tipo X, com tal grau de agressividade, com um grau de que mereça uma quimioterapia ou que só a cirurgia vai ser suficiente. Então, é ali que a gente faz a diferenciação perfeita de qual é o tipo do que está acontecendo. Lembrando que a gente está conversando com o Dr. Diego Pianta, ele que é médico nuclear e está aqui trazendo orientações preciosas para a gente sobre a questão do câncer nos ossos, algo que a própria classe média está sinalizando que é preciso a gente ter atenção. Quero aproveitar esse momento para convidar você que acompanha a gente para ir lá no nosso canal do YouTube e clicar ali, curtir o nosso canal, se inscrever no nosso canal, também no nosso Facebook da Boas Novas e se inscrever no nosso canal, compartilhar também a nossa programação e já agradecer para você que nos acompanha e que também participa conosco através dos canais abertos de TV e também da rádio, presentes aí em todo o território nacional. Doutor Diego, a gente mais uma vez reforça aqui essa questão, né, da importância da questão da identificação precoce, né? O senhor já colocou que todas as faixas etárias elas são suscetíveis, aí podem ter o câncer, porque jovem tem mania de achar que tudo é coisa de idoso, né? Não, câncer é coisa de idoso, não sei o que é coisa de idoso, não sei o que, não vou fazer exame agora, só vou fazer depois, quando eu ficar velho eu vejo, mas na verdade é importante a gente entender que a gente cuida da velhice na mocidade, né? A gente cuida da saúde. Quando a gente cuida da saúde, é muito mais fácil a gente viver bem do que ter que cuidar da doença, né? Esse ainda é, a meu ver, um problema aqui no nosso país, que a gente cuida de doença e não da saúde. E aqui as suas sinalizações, elas são efetivamente de que a gente precisa estar atento e cuidar da nossa saúde. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter para prevenir câncer de osso? Então, não tem uma prevenção de câncer ósseo. O câncer ósseo, claro que a gente tem as medidas de bem-estar, exercício físico, alimentação saudável, esses são os fundamentais e não se aplicam somente para câncer ósseo, então é para todos os tipos de envelhecer. Então, envelhecer com saúde, como bem disseste, é ter uma jovialidade, uma juventude mais saudável. Então, isso é fundamental e eu não posso concordar mais com a questão. A gente aqui trata de doença e a gente precisa mudar esse pensamento para evitar doenças. Claro que algumas doenças vão aparecer e a gente vai precisar tratá-las de forma adequada, mas a gente precisa aprender a evitar essas doenças. Então, para o câncer ósseo especificamente, a gente não tem um método de prevenção, mas exercício físico e alimentação saudáveis são os primordiais para prevenir quase todos os tipos de câncer, inclusive alguns tipos de câncer ósseo. Mas a gente falando em envelhecer, em diagnóstico precoce, é importante a gente falar também no câncer ósseo secundário, que é quando a gente tem as metástases ósseas. E aí, esse tipo de câncer, apesar de não ser um câncer ósseo primário, ele também atinge o osso, como a gente conversou, quando algum outro tipo de câncer, ele progride para os ossos. E aí a gente tem, e aí, claro que o mais comum é câncer de próstata, câncer de mama nas mulheres, cânceres de pulmão e câncer de intestino, eles costumam ir para os ossos quando eles perdem quando o tratamento não está respondendo, ou quando tem um diagnóstico tardio. Então é importante que a gente também, para essas doenças, se faça um diagnóstico adequado, correto e precoce. Quando ele vai para o osso, nesse ponto a gente já não tem mais opção de tratamento curativo. A gente já não fala mais em cura quando ele tem metástase no osso. Diferente do câncer ósseo primário, que a gente pode curar e muitas vezes eles são curáveis, no câncer ósseo secundário, metastático, a gente já fala de doença metastática, doença que saiu do órgão principal, primário, e se alastrou. Foi para os ossos, eventualmente vai para o fígado, eventualmente vai para os pulmões, algum tipo, eventualmente vai para o cérebro, e aí o tratamento é bastante diferente. É um tratamento que consiste muitas vezes em quimioterapia
e radioterapia. Mas, claro, diagnóstico precoce de todas as doenças, inclusive mama, próstata, intestino, isso evita também que a gente tenha lesões ósseas secundárias, porque se a gente conseguir diagnosticar algum câncer primário que não seja ósseo, diagnosticar precocemente, tratar adequadamente, a gente está prevenindo a chance de ter metástases ósseas. Então, isso é importante a gente falar também, que não é só do osso. Perfeito. E mais uma vez a sinalização da importância do diagnóstico precoce, né? Porque você vai estar prevenindo um alastramento, você vai estar prevenindo que você chegue numa situação que aí a gente não pode mais falar em cura. Aí eu acho interessante ouvir você sobre o seguinte: quando a gente fala não tem cura, isso é uma sentença de morte? Não, a gente precisa diferenciar muito o que é um não ter cura com vou morrer daqui a 2, 3 meses. Existe uma diferença brutal. Muitos cânceres, infelizmente a oncologia, que é a área que trabalha, que trata os cânceres, evoluiu muito, talvez tenha sido a área que mais tem evoluído nos últimos anos. Então, quando a gente fala em cânceres metastáticos, a gente já diz, olha, não tem cura, porque eu não vou conseguir apagar todas as células malignas do corpo para sempre e garantir que esse paciente não vai ter doença daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos. Então, é por isso que te diz, não tem cura. Ele pode ter doença sob controle. Então, tem algumas quimioterapias, alguns tratamentos hormonais com hormonoterapia, alguns tratamentos biológicos com imunomoduladores, anticorpos monoclonais, que eles conseguem bloquear essas células. A gente faz exames, a gente muitas vezes já não enxerga mais nada de doença, seja numa cintilografia, seja num PET-CT, numa tomografia. Então, elas podem desaparecer dos exames de imagem, mas a gente, nesse momento, não fala em cura. A gente fala em resposta completa e o paciente tem que manter controle. A gente não... Então, e a minha experiência aqui, eu tenho paciente que está fazendo exame conosco há 4 anos, está zerado de doença, mas esse paciente está em controle. Ele faz exame periodicamente, para que a gente possa dizer, não surgiu nada, ou, opa, vai surgir aqui, está surgindo aqui, vamos tratar de forma diferente. Então, a gente não... Quando é metastático, por favor, não pensem que é uma sentença de morte. Existe tratamento e os tratamentos são muito bons na maioria dos casos. Isso, eu estou colocando essa questão e até coloquei assim de uma maneira bem forte, né? Não tem cura, é sentença de morte, porque na verdade a gente ainda, quando tem um diagnóstico de câncer, a gente já acaba pensando nisso, pronto, sentença de morte, né? O câncer ainda tem esse peso para a maioria das pessoas. Então, a sua colocação ela é importantíssima, porque também a gente tem uma identificação de que as pessoas muitas vezes, quando elas não estão tendo dor, quando elas acham que, mas não tá acontecendo nada, os resultados do exame deram negativos, então não preciso mais me preocupar, não preciso procurar o médico, só que a sua palavra, ela traz um alerta muito importante. Você precisa do acompanhamento profissional, né? Você precisa ter atenção. Doutor Diego, a gente já está aqui caminhando para o final do nosso bate-papo, da nossa conversa, e eu queria abrir esse tempinho final para as suas considerações e para a sua palavra final para o nosso telespectador. Então, agradecer imensamente a oportunidade de conversar e reforçar. Diagnóstico precoce, atenção a tudo que foge do nosso normal e manter os exames de controle quando tem diagnóstico e exames de screening, de mama, de pulmão, de próstata, quando necessário. Isso ajuda muito a gente não ter cânceres ósseos e outros tipos de câncer serem diagnosticados precocemente. Então, e estilo de vida saudável. Não fumar, exercício físico, dieta adequada, isso já resolve muitos dos nossos problemas. É isso aí. Nós conversamos com o Dr. Diego, médico nuclear. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua presença e participação conosco, doutor. Ok? E obrigada a você também que participou conosco. Até a próxima.